Oi, Dri. Boa noite. Tá me ouvindo? Oi, Rebeca. Hoje vai dar tudo certo, desde o começo. Daqui a pouquinho eu vou ligar a câmera. Oi, meninas. Boa noite. Deixa eu avisar aqui no grupo. Hoje o áudio já começou dando certo, então já começamos melhor do que ontem. Deixa eu acender a luz. Pronto. Todo mundo que tá aí tava na aula de ontem? Esse brinco eu comprei lá na Galeria Secreta. Quem fez foi a Isabel, da Santo Nó. Ah, todo mundo tava na aula ontem. Esperar um pouquinho pro pessoal ir entrando. O que vocês acharam da aula de ontem? Gostaram? Aprenderam alguma coisa? Já sabiam tudo? Não concordam com nada que eu falei ontem? Concordam? A Adri só ri, né? Babadeira, adorei. Eu adoro essa palavra, aprendi com a Stephanie e nunca sei como usar, mas eu adoro. Ah, que bom que vocês gostaram, gente. Oi, Cláudia. Fico muito feliz. Oi, Ruth. Hoje vai dar certo, hein? Esperar uns 5 minutinhos. Eu nem acredito até agora, assim, em todo o retorno que eu tô tendo. Foi, assim, muito legal. Ontem a gente teve umas 160 pessoas durante a live e a aula de ontem já teve mais de 700 visualizações. Então, eu não esperava mesmo, tá sendo muito legal. Pode divulgar, sim. Rose, pode divulgar o curso, pode mandar o link para quem quiser assistir. Fala para entrar lá no grupo do WhatsApp também. Meu signo é Virgem, mas é Virgem na beiradinha com Leão. Meu aniversário é dia 23 de agosto, então tô na divisa. E meu ascendente é em Leão, aí você já imagina, virginiana com ascendente em Leão. Ai, imaginou? Isso é coisa boa ou é coisa ruim? Eu ser virginiana. Ah, se é coisa boa, então tá bom. Eu às vezes não gosto muito não, mas... Ah, Gabi, obrigada. Que bom que você tá gostando. Nina, por um mês não tá organizada. Ai, gente, vocês são uma figura. Umas figuras.
Boa noite, todo mundo que está entrando. Ai, que bom que o som hoje tá bom, né? Aprendi. Já deixei tudo aberto hoje para poder dar certo, ficou aberto o programa o dia inteiro. Mas aí eu precisei fazer uma reunião no Google Meet e aí não estava funcionando nem a câmera nem o microfone, porque estava aberto nesse programa que eu uso para fazer a live. Aí tive que fechar e abrir de novo, fiquei com medo de não dar certo, mas deu tudo certo, graças a Deus. Estou aprendendo também. Bom, gente, eu vou começar, enquanto isso o pessoal vai entrando. Já são quase 7h05. Ah, obrigada. Esse brinco aqui eu comprei num lugar aqui em Juiz de Fora que chama Galeria Secreta. Depois dei uma olhada lá no Instagram. É lá que eu exponho as minhas peças físicas. E aí um espaço colaborativo onde tem vários produtores aqui da minha cidade. Tem mais de 100 pequenos produtores. E aí quem fez esse brinco foi a Isabel, da Santo Nó Macramê. E aí eu comprei lá. É um lugar bem legal. Tem alguém que está aí e que não estava na aula de ontem? Alguém que não assistiu a aula de ontem? Acho que não, né? Acho que estava todo mundo aqui ontem. Então eu vou fazer uma introdução. Ah, a Selma não. Ah, então tá bem. Então não se preocupem, eu vou fazer uma pequena introdução. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Bela, da Bela na Agulha. E eu comecei a fazer amigurumis em 2018, mas a Bela na Agulha existe desde 2016. Só que na época eu comecei fazendo ponto cruz. E em 2018 que eu mudei para os amigurumis. Quando eu comecei, eu trabalhava embarcada. Eu originalmente sou piloto de navio. E aí foi o artesanato que me tirou daquela rotina estressante. Era realmente uma terapia para mim, era o tempo que eu tirava para mim. Que o artesanato, assim, era o tempo que eu tinha para me encontrar durante o período embarcada. E aí em 2018 eu pedi demissão do meu emprego, comecei a fazer uma outra faculdade e comecei a fazer amigurumi também, nessa mesma época, coincidentemente. E aí no ano passado eu comecei a dar aula. Eu comecei a dar o curso de óleos pintados. Quem que tá aí no chat quem tá assistindo que fez o curso de óleos pintados? Para eu ver se tem bastante aluno aí. Ó, tem bastante gente, eu acho. A Rebeca, a Gabi, nomes da vovó, a Adri, a Pati, a América é muito fazer. Boa noite quem está entrando. Então, aí eu comecei a dar esse curso e a Aline e o retorno das alunas foi tão bom que eu fiquei assim muito estimulada a trabalhar com isso. Eu não imaginava que ia ter esse retorno, não imaginava que elas iam gostar tanto. E aí eu me encontrei dando aulas. Então, um dos meus projetos para esse ano é o Na Agulha com a Bela. Na Agulha com a Bela vai ser uma escola, né? Tá sendo, eu já inaugurei. Tá sendo uma escola. Ué, que estranho. Você está acessando pelo notebook ou pelo celular? Porque eu acho que para o pessoal tá normal. Aqui para mim tá aparecendo que a qualidade tá boa da transmissão. Aí o Na Agulha com a Bela vai ser uma escola onde eu pretendo ensinar técnicas aplicáveis aos amigurumis.
E aí, os cursos vão ser cursos independentes entre si, não vai ser um plano de assinatura, não é um lugar onde você vai pagar todo mês. Você se inscreve só nos cursos que quiser. E aí eu quero, talvez alguns cursos sejam interdependentes entre si, né? Para você fazer um curso, você vai precisar fazer o outro. Mas até agora, os que eu tenho até agora, que são o de olhos pintados e o de olhos em yarn killing, um não precisa do outro, são independentes. O curso de olhos pintados, eu vou falar um pouquinho sobre ele, um pouquinho mais do que ontem, porque eu recebi um monte de mensagem do pessoal me perguntando, então eu já vou falar para poder esclarecer algumas dúvidas. No ano passado e nesse ano, né, foram 2 turmas ano passado e 2 turmas esse ano. Não, 3 turmas ano passado e 1 turma esse ano. No total foram 75 alunas, 74 alunas e 1 aluno. Foram 4 turmas pequenas. E eu dou um acompanhamento. O que é o acompanhamento? Acompanhamento não é tirar dúvida. No acompanhamento, no final de cada aula, quando você termina de fazer a aula, você tira uma foto do seu trabalho, você me manda e aí eu vou falar um pouco daquela peça, o que tá bom, o que pode melhorar. Então, acompanhamento é isso. É como se a gente estivesse fazendo aula presencial mesmo, porque na aula presencial a aluna não vai, a professora não vai olhar só quando você tiver dúvida, né? A gente sempre está olhando. Então, essa foi a maneira que eu encontrei de estar o mais próximo possível de vocês. E o acompanhamento é num grupo de WhatsApp com todas as alunas. A plataforma do curso é o Google Classroom, é uma plataforma gratuita e tem aplicativo. Então, o aplicativo também é gratuito, vocês podem acessar livremente, baixar no celular ou pode acessar no computador. A única coisa que precisa é ter uma conta Google, que é a mesma conta que vocês usam para acessar YouTube, que eu acredito que hoje em dia todo mundo tem uma conta dessas, né? Que não tem como a gente escapar do Google mais. As inscrições para a próxima turma começam no dia 16, na sexta-feira, logo depois da última aula. Vão ser 50 vagas, vão ser vagas limitadas, são 50 vagas. E as inscrições vão até o dia 20, tá? Do dia 16 ao dia 20 de abril. E aí vai ser pelo site, eu vou abrir as inscrições no site, vou mandar o link para inscrição primeiro no grupo de WhatsApp, para dar prioridade para quem estava aqui participando do evento. E aí, lá você pode escolher pagar pelo cartão de crédito, boleto, PicPay, Pix, transferência. Tem várias opções. Bom, o pessoal tá falando que tá ok. Eu vou colocar aqui 2 depoimentos para vocês verem. Oi, eu sou a Malu do Ateliê Mãos da Lua e vim contar um pouco da minha experiência com o curso de olhos pintados em amigurumi da Bela na Agulha. Eu iniciei o curso sem ter nenhum conhecimento de pintura. Mesmo assim, eu consegui aprender muito com as aulas. A didática da Bela é muito boa. E ela explica com muita calma, passando segurança, sem contar a assistência que ela dá no grupo de WhatsApp. Então, assim, todas as dúvidas ela conseguiu sanar ao longo do tempo e corrigindo as nossas falhas. Foi muito. Olá, meu nome é Fátima Lorenzina, sou de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Em 2020 eu fiz o curso de olhos pintados da Isabela Bessa e adorei o curso. Ele é muito fácil de entender, ele é extremamente didático e a Isabela dá sempre um suporte muito legal. Eu recomendo a todo mundo que puder fazer, sem contar que é um grande diferencial nos amigurumis um olho pintado. A Malu, depois vocês olhem o trabalho delas, né, da Malu e da Fátima. A Malu agora tá fazendo bichinhos de feltro, não sei se ela tá aí assistindo. Aí eu tô com um pouco de medo dela sair dos amigurumis, mas eu acho que ela não vai sair dos amigurumis não. E eu acho engraçado esse que uma das Lubs está falando aí que fica insegura porque não sabe nada sobre pintura.
Uma das perguntas que eu mais recebo é assim, eu não sei nada de pintura, eu fico com medo de fazer o curso. Mas, gente, se você soubesse tudo sobre pintura, aí você não ia precisar do curso, né? O curso ele é justamente para a gente aprender a desenhar e a pintar. Não precisa saber desenhar, não precisa saber pintar. Eu ensino a fazer moldes e aí você vai poder usar o molde em vários óleos, né? Vai poder usar várias vezes o mesmo molde. Então, não fiquem inseguras, o curso é para a gente aprender mesmo. Todo mundo que está chegando lá também não tem experiência em pintura. Algumas pessoas aprendem mais rápido e outras demoram um pouco mais, mas é tudo prática. Então, podem ficar tranquilas que o curso é justamente voltado para quem não tem experiência ainda pintando. Ó, a Ju também fez o curso. A Ju ainda está um pouco com medo de fazer a pintura direto nas peças, né? Mas ela adaptou a técnica para pintar no crochê, no feltro. Fica bem legal os olhos que ela faz. Esse é um outro curso que eu dei no ano passado, que foi ensinando a fazer crochê. Eu criei essa peça pequenininha, bem simples, e o meu objetivo era difundir um pouco mais a técnica dos amigurumis, porque aqui na minha cidade muita gente vinha me perguntar, clientes minhas que compram peças minhas, vinham me perguntar se eu dava aula, e aí por isso eu lancei esse curso, mas foram kits limitados, tive um retorno muito bom. Eu não quis fazer muitos kits, porque como eu fiz um curso para ter o material e as aulas, e aí como envolve material, eu não queria ficar com muito estoque em casa, então eu fiz um lote bem pequeno para ter essa experiência de como seria. Mas aqui todo mundo já sabe fazer amigurumi, né? E aí o curso que nós vamos lançar agora este ano, que a Aline já está perguntando aí, o curso de óleos em yarn killing. Yarn killing é uma técnica que imita o bordado. Ela é um pouco mais rápida e eu vou falar um pouco mais sobre isso na aula hoje, mas ela é um pouco mais rápida e um pouco mais fácil de aprender do que o bordado. E quando vocês aprenderem a técnica, vocês vão começar a reconhecer quando vocês virem pessoas que usam essa técnica. Mas quem não conhece, às vezes bate o olho e não sabe se é um olho bordado ou se é em yarn killing. E aí, esse curso também vai ser na mesma plataforma, no Google Classroom. E como é uma técnica mais, como é que eu posso dizer? Mais complexa do que a pintura, eu precisei gravar mais aulas. Então, no total, vão ser 8 módulos e vão ter vários bônus. Eu acho que tem 9 aulas bônus. Para vocês poderem, as aulas são mais curtas, todas as aulas têm no máximo 30 minutos de duração, para vocês conseguirem fazer dentro do tempo de vocês. Todas as aulas têm legenda em HD, versão para destro e para canhota. Então, o curso está lindo, depois eu vou mostrar para vocês. E as inscrições vão começar também no dia 16, na sexta-feira, vão ser 50 vagas. E as inscrições vão ser do dia 16 ao dia 20. Eu esqueci de falar de olhos pintados, o valor, né? O curso de olhos pintados eu costumava oferecer ele com 2 opções, de 1 mês de acompanhamento e de 2 meses de acompanhamento. Mas eu percebi, já vou falar da diferença dos 2 cursos e do valor. Eu percebi que no segundo mês de acompanhamento, as alunas praticamente não interagiam no grupo de acompanhamento. Então, agora eu decidi oferecer só a opção de 1 mês de acompanhamento. Então, vão ser 50 vagas com 1 mês de acompanhamento via grupo de WhatsApp. E o valor da inscrição do curso de olhos pintados vai ser de R$50. Eu mantive o mesmo valor das turmas anteriores. É R$50 com direito a 1 mês de acompanhamento. O curso de olhos pintados. O curso de olhos em yarn killing também vão ser 50 vagas, também vai ser 1 mês de acompanhamento pelo grupo de WhatsApp e o valor da primeira turma vai estar com desconto. O valor do curso ele é de R$100 e a primeira turma vai estar com 20% de desconto e vai sair por R$80. Também são 50 vagas.
E uma coisa que eu decidi fazer para poder valorizar todo mundo que fez o curso de olhos pintados é que todas as minhas alunas do curso de olhos pintados têm vaga garantida nesse curso. Então, mesmo se esgotarem as 50 vagas, quem tiver feito o curso de olhos pintados vai conseguir fazer esse curso também. Tem dois motivos para isso, né? O primeiro é para valorizar as minhas alunas que confiaram em mim e aprenderam junto comigo, né? Quando eu comecei o outro curso. Durante as aulas eu vou falar a diferença entre as duas técnicas, que a gente vai abordar isso nas aulas hoje. E o outro motivo é que o início dos dois cursos, quando eu ensino a fazer o molde, é a mesma coisa. Então, quem já fez o curso de olhos pintados já sabe fazer essa parte. Então, vai ter mais facilidade. Aí, eu estou deixando as vagas liberadas para essas alunas por causa disso. As inscrições dos dois cursos vão ser no meu site. Eu vou abrir as inscrições no dia 16, depois da aula ao vivo. E aí, as inscrições vão ser feitas lá no site. Vamos começar, que eu já prolonguei muito falando sobre isso. E aí, depois, no final da aula, a gente tira mais dúvidas, tá? Só para não ficar muito demorada essa introdução. Bom, essa semana, que são as aulas gratuitas da Semana de Expressões Faciais dos Amigurumis, na primeira aula, a gente falou sobre a parte 1 dos olhos, que foi o quê? O que a gente falou na aula ontem? Quem estava aí? Quem assistiu? Vamos ver. Direção da luz, posição, tamanho, pupilas, tamanho dos olhos, posicionamento, expressões, posicionamento, luz, tamanho, expressões diversas, proporções, posicionamento das pupilas, posicionamento e proporção. Isso aí, Carol. Posição e tamanho da pupila e dos brilhos, ponto de luz, pupila, brilho dos olhos, direção da luz, isso mesmo. Ontem a gente falou sobre proporções e posicionamento, tanto dos olhos, quanto da pupila, quanto do ponto de luz. E aí hoje nós vamos falar da segunda parte dos olhos, amanhã vai ser sobre boca e sobrancelha, e no último dia sobre acabamento. Ontem a gente falou sobre proporções e posicionamento, e hoje nós vamos falar sobre tipos de olhos para amigurumis. A gente vai falar sobre vários tipos de olhos e vamos comparar Não gosto de usar a palavra vantagens e desvantagens, porque eu acho que cada tipo de olho é adequado para uma circunstância, para o seu objetivo. Então, a gente vai comparar as características de cada tipo de olho. Os olhos com trava de segurança. Tem alguém aí que nunca usou olho com trava de segurança? Acho que todo mundo já usou, né? Marta nunca usou, tá? Os olhos com trava de segurança, como que eles são? Deixa eu pegar um aqui para eu te mostrar, só um minuto. A maioria das pessoas só usa com trava, né? Eu também só uso com trava. Eu vou pegar um aqui maiorzinho, que é para ficar mais fácil de ver. O que é um olho com trava de segurança? Ele é assim. Você vai atravessar essa ponta aqui no crochê. E aí, do outro lado, pela parte do avesso da peça, você vai colocar essa trava. E aí, ela vai entrar aqui, assim. Não vou enfiar aqui, porque senão eu não posso usar esse olho mais depois. Mas aí, você vai apertar e ela vai ficar travada ali. Teoricamente, o olho não sai assim, teoricamente. Mas, né, tem algumas técnicas que a gente faz também para não correr o risco do olho sair.
Então, as características desse tipo de olho. Ele é bem rápido e fácil de colocar. Eu acho que é o tipo de olho mais rápido que tem. É fácil de encontrar. Qualquer armarinho a gente encontra olhos com travas de segurança. Às vezes a gente não vai encontrar na numeração que a gente precisa, mas ele é bem fácil de encontrar. A Ruth falou que para bebê realmente não é indicado. A gente vai falar sobre isso. Ele é bem fácil de reproduzir igual, então quando você compra uma receita ou alguma coisa do tipo, você faz um amigurumi e usa aquele olho, você só precisa decorar, não decorar, né, mas saber qual que é o tamanho. Então, número 8, 9, 10, e aí se você usar um olho do mesmo tamanho, é fácil de reproduzir, né? A personalização dele é limitada. O que isso quer dizer? Tem como a gente personalizar um olho com trava de segurança? Isso, eu vou falar dessa parte de queimar a parte de trás também. Ó, a Cami e a Marta estavam na aula de ontem, porque ontem eu já falei que tem como personalizar. Gata crocheteira também. Aí, Rose ontem aprendeu que sim, isso aí. Como a Mary falou, tem como personalizar um pouco. A gente tem estratégias, eu vou mostrar depois nos exemplos algumas, mas a gente tem estratégias para personalizar sim um olho com trava de segurança. Então, o meu objetivo aqui é justamente mostrar que tudo dá pra gente personalizar um pouco, tudo dá pra gente deixar com a nossa carinha. Ele não é indicado para crianças pequenas. De acordo com o Inmetro, todos os brinquedos que têm peças pequenas que podem soltar não são indicados para crianças com menos de 3 anos. Tem aquela estratégia de, igual a Amanda falou aí, da gente queimar a parte de trás da trava, que aí quando a gente queima aquela parte ela fica maior e ela não sai. Então, tem como a gente fazer isso para evitar que ele saia. Mas as peças para criança, elas ficam às vezes sobre um uso muito intenso, a criança estica e aí pode ser que o ponto acabe alargando. Então eu particularmente não recomendo para criança pequena, tá? Mesmo que queime atrás, eu não recomendo. E a exclusividade, tem pouca exclusividade. Por que eu falo isso? Porque dependendo de como você usar, tem como uma pessoa reproduzir muito parecido e tem como você mesma, não só outra pessoa fazer igual a sua, mas tem como você mesma criar peças muito parecidas. Então, por isso que eu coloquei pouca exclusividade, porque comparando com outras estratégias de olhos. Ai, que bom, tô vendo que vocês estão lembrando da aula de ontem. Exemplos. Olha, eu também já lembrei da aula de ontem e coloquei os números para a gente conseguir ver as fotos. Todos esses olhos têm exemplos de algum tipo de diferenciação nesses olhos com travas, algum tipo de personalização, vamos dizer assim. Nesse olho número 1, o que tem ali de diferente de simplesmente colocar um olho com trava? Sim, Rose, a padronização fica mais fácil, isso também é verdade. É mais fácil você falar para a cliente como que a peça vai ficar, mais fácil você fazer peças parecidas. Os cílios e o branco do olho, é isso. Quando a gente faz esse branco aí no canto do olho, o que a gente está fazendo? Qual que é? O que isso quer? Isso, para melhorar o posicionamento, exatamente. Essa parte branca a gente aprendeu ontem que a gente cria a ilusão de que o olho com trava, ele é a pupila e aquela parte branca é o branco do olho. Então a gente força a pupila a ter aquele posicionamento, e olhar para frente ou para cima e para frente, ficar com aquele olhar mais fofinho. No olho número 2, quem aí já usou esse olho que está aí no número 2?
Isso aí, Rose, ponto de luz dentro do olho. Ninguém nunca usou esse olho? Ah, bom, acho que deu uma travadinha aí no chat, porque fiquei até assustada. Eu vejo tanta gente postando foto. Esse olho eu acho muito fofo também. E para quem não tem esse olho, para quem tem dificuldade de encontrar e quer usar, a Cami da Crochetopia, ela postou um vídeo ensinando a personalizar os olhos com a caneta Posca. E aí ela ensina a fazer os detalhes. Nica, esse que eu coloquei aí na foto, eu comprei ele assim já, ele já vem pronto, já vem com essa parte branca pintada. E as meninas estão falando, eu ia falar da Amiglu, na Amiglu vende. E aí, ele já veio pronto, mas a Cami da Crochetopia postou um tutorial ensinando você a fazer isso nos olhinhos que você tiver aí. É bem legal o tutorial dela, dá pra você personalizar os seus olhos. É no estilo kawaii. E esse olho número 3 aí, que é a receita da Ju. Essa receita eu sou apaixonada por ela, a Ari. O que tem de diferente aí nesse olho? Isso aí eu ainda não falei. Não falei na aula de ontem. Isso aí, as pálpebras. Tem as pálpebras tanto embaixo quanto em cima do olho. E olha, gente, se você... É porque eu não tenho a foto dela sem as pálpebras e com as pálpebras, mas dá uma diferença assim de muito grande, muito grande. O olhar da Ari mudou totalmente. A pálpebra é muito interessante. E é uma personalização também que a gente pode fazer nos olhos com trava. Fica muito bonitinho também fazendo Yoda. É bem bonitinho. E depois eu vou falar um pouco mais de pálpebra na aula de amanhã. Vocês vão ver. Tá um pouco esbugalhado. Eu acho que ele tá um pouco fechado. Ele tá um pouco assim, ó. Um olhar meio de julgamento. Eu acho. O segundo tipo de olho são... Isso, Cláudia, é uma carinha de marrenta. Eu também acho que ela fica com carinha de marrenta. Olhos em feltro. Quem aqui já fez olho com feltro? Tem gente que nunca fez, gente que já fez. Ju já fez, Nica já fez. Aqui a Lotus já fez. Se eu falar o nome de vocês errado, gente, desculpa, tá? Bárbara já fez, Rebeca já fez, Carol já. Leti nunca fez. A Rebeca, ela usa muito feltro. A Ruth não fez e não gosta. Adoro, mas é ruim acertar os dois lados, Então, os olhos em feltro. Confesso pra vocês que eu tenho bastante dificuldade em trabalhar com feltro, mas eu gosto muito. Eu acho que é um recurso pouco explorado, mas que dá um efeito incrível dependendo de como a gente usar. Quais são as características desse olho? Ele é relativamente rápido de fazer. O que eu quero dizer com isso? Ele é mais demorado do que o olho com trava, mas ele é mais rápido do que se a gente fosse usar uma outra técnica que permite essa mesma personalização. Por exemplo, esse olho desse Totoro que está aí na tela. Se eu fosse fazer esse olho de crochê, até eu fazer o círculo de crochê
e aí colar ali, não ia demorar mais do que eu fazer ele de feltro e o feltro pintado, né? É fácil de encontrar, a gente encontra feltro com facilidade nos armarinhos de várias cores. É fácil de reproduzir as cores, porque a gente encontra nos armarinhos com várias cores, né? As meninas estão mandando várias dicas aí. Ele é de ampla personalização, porque a gente consegue cortar o olho em diferentes formatos, consegue pintar a pupila na posição que a gente quiser, consegue fazer em várias cores, então a personalização dele é bem ampla. Só que ele não é indicado para crianças pequenas. Alguém sabe me dizer por que o feltro não é indicado para crianças pequenas? Pode descolar, mas e se eu costurar ele, se for costurado? A Rebeca costura os dela. Eu não costuro não, eu colo. Rebeca é corajosa. Pode. Isso, são os fiapinhos, pode dar. O feltro, gente, ele não é. Como é que eu posso dizer? Ele não é um tecido assim. Se você pegar o feltro e fizer assim, ó, ele desmancha. Ele vai soltando fiapo. Então, se você for dar para uma criança, você tem que conversar com a mãe antes. Não é 100% algodão, é um material acrílico. E ele, igual a Carol falou aí em relação à lavagem, ele pode ser lavado, mas não é muito durável. Então, eu não recomendo lavar. Assim, você pode lavar, mas a durabilidade dele não vai ser muito alta. Pode dar alergia, mas eu nunca vi nenhum caso de alergia, mas pode. Então, dei uma pesquisada antes. Eu achava que feltro era super seguro para criança, mas aí eu descobri que, na verdade, ele é feito daquele negócio. É tipo um PET, né? Como é que chama? Não, então, pode ser o feltro de origem animal, mas esses que a gente compra em armarinho, ele não é de fibra de lã animal, não, porque é muito barato. Se fosse de lã, seria de lã de verdade, né? Seria bem mais caro. Tem vários tipos, né? Tem o de origem animal também, mas o que eu uso não é, por exemplo. Então, é um material acrílico e ele, assim, se você trabalha muito com feltro, você vai ver que seu nariz já fica coçando. Então, imagina a criança, né? Então, igual a Rebeca falou, sempre pergunta para cliente, tá? Sempre pergunta para cliente. E os olhos de feltro tem uma exclusividade bem alta. Você consegue tudo que tem uma personalização ampla aumenta a exclusividade. Você consegue fazer do jeito que você quiser. Eu coloquei aqui alguns exemplos de olhos com feltro que eu fiz. Não são muitos. Eu tenho outros exemplos, mas eu não achei as fotos. Mas eu não fiz muitos olhos com feltro, não. Esse número 1 é a que eu já mostrei ontem, a ararinha azul. O número 2 é o Totoro, que estava no outro slide. E o número 3 é o Wally. Olha, é isso que eu ia falar, Gil. Olha o olhinho desse Wally. E aí eu te pergunto, como vocês fariam esse olho do número 3 se não fosse com feltro? Solange, eu não sei te dizer os bichinhos que são feitos todo em feltro. Eu não tenho muito conhecimento nessa área. Não faria. Como vocês fariam o olhinho desse número 3 sem ser com feltro? Qual outra alternativa a gente teria?
Porque na receita dela, por trás desse feltro, não tem nada. É um buraco ali. Ali é o enchimento. Atrás do feltro é enchimento, não tem crochê. Então, uma coisa que o feltro facilitou ali foi para eu não precisar fazer uma peça em crochê com aquele formato, né? EVA é uma opção também, que a Rebeca falou. Então, vocês estão falando aí de fazer pintado, mas é porque não tem nenhuma superfície ali, entendeu? Esse feltro, ele tá tampando onde está o enchimento, então ele não tá colado em cima do crochê. Então, eu tô mostrando isso para vocês verem que, às vezes, a gente usar um material diferente facilita na própria construção da peça. E um outro exemplo, que é esse número 1 da ararinha, o feltro ele cria uma textura diferente. Vocês conseguem ver que ali onde é o olho é uma textura diferente do resto da peça. O resto da peça é em crochê. E aí foi a mesma coisa que ele fez nas penas das asas, na receita dele, o Jonas. As asas são de feltro também, cria uma textura diferente do resto que é de crochê. Então a gente pode usar essa estratégia não só para os olhos também, usar o feltro em tudo que a gente queira que tenha uma estrutura diferente. Ó, a Nika falou que nunca usou EVA em amigurumi. A Bá da Bagurumi tem várias dicas muito legais com EVA. Ela tem dica de fazer olho colorido, é bem legal. Esse aí é o Francelmo, que eu fiz também com a receita da Bá. E nós vamos falar dos olhos de crochê. Esses olhos eu uso muito para fazer peça para bebê. Esse Francelmo foi para um bebezinho de 1 ano e pouco. E aí eu ia colocar o olho com trava de segurança, mas como era para neném, eu não podia colocar, né? Aí o bico da ariranha de feltro? Não, na ariranha não tem nada de feltro. E aí eu fiz o olho de crochê. O olho de crochê, ele pode tem vários tipos, né, de olhos de crochê. Leva um tempo moderado para fazer. Por que eu coloquei moderado? Porque ele é mais demorado do que o olho com trava e é mais demorado do que o olho com feltro. Mas ele ainda é mais rápido do que outros tipos de olhos. O material é acessível, porque é linha e agulha, a gente tem em casa. Só precisa ter da numeração e do tamanho correto. É fácil de reproduzir as cores, porque se você fez uma vez e se o seu novelo não acabou, você pode fazer de novo, né? A personalização é média, porque dá para você personalizar, eu vou mostrar nos exemplos, dá para fazer um pouquinho diferente. Você pode mudar a posição do ponto de luz, pode mudar várias coisas. Mas não é ilimitada. Uma vantagem é que se você costurar, ele é indicado para crianças pequenas e ele tem uma exclusividade média, que isso está relacionado muito com a personalização. Vou mostrar uns exemplos para vocês de olhos de crochê. Alguém aí já fez o olho de crochê assim? Vocês costumam fazer? A Rose costuma fazer. Nica fez 2 vezes, a Marta faz, Bárbara. A Ju fez a primeira vez semana passada. Da Santinha, sempre quiser. Então, vou falar do olho da Santinha. Já fiz, mas não sou muito fã. Também faço, fiz uma vez e gostei. Bastante gente já fez. Eu gosto bastante. Então, eu coloquei aqui 3 exemplos bem diferentes para a gente analisar. Esse exemplo número 1, eu fiz ele de crochê, a parte amarela. Costurei com o lado avesso virado para cima. E aí eu pintei as pupilas. Por que vocês acham que eu pintei a pupila e eu não fiz a pupila de crochê? Já fiz, mas não gostei. Por que eu não fiz a pupila de crochê?
Eu falei isso ontem na aula. Vamos ver quem vai perceber. Porque, não, tá. A Adri sempre pensa diferente de mim. Por que eu não comecei o anel mágico ali com o preto, né? O que eu quis dizer é o seguinte, por que eu não fiz no mesmo círculo o começo em preto e depois continuei em amarelo, entendeu? Sem ser colar um crochê em cima do outro. Isso, porque não está centralizado, porque eu quis fazer a pupila um pouquinho deslocada para o meio do rosto, para ele ficar levemente vesguinho. Se eu fizesse os dois no meio, ele ia ficar com aquele olho estatelado assim, ó. E aí não era essa a intenção, eu queria fazer ele um pouquinho deslocado para o meio. É isso mesmo, vocês estão prestando atenção. E realmente, se eu tivesse feito um outro círculo de crochê para costurar ali em cima, ia ficar com um volume ali para cima. Então, com a pintura eu acho que ficou mais legal. Nesse segundo olho, esses olhinhos de crochê, tem receita dele gratuita. Para quem falou aí que sempre quis fazer esses olhos, tem a receita dele lá no meu site e tem também lá no grupo Santinhas e Santinhas do Facebook, tá? O meu site é www.belanagulha.com.br, tem o link lá na minha bio também e lá tem ele gratuitamente. E tem no meu feed do Instagram também. Esse olho eu quero fazer uma segunda versão dele ainda porque eu acho que ele parece um pouco arregalado. Eu quero melhorar um pouco o design dele, mas ainda não sentei para fazer. Mas já dá pra gente ver uma outra personalização. Olha o tanto de coisa que eu consegui fazer nesse olho. Eu fiz a parte branca, a íris eu consigo fazer da cor que eu quiser. Eu fiz a pupila com o brilhinho para a esquerda ali. E eu fiz também um delineado no olho, tipo uns cílios. Então, esse já é bem personalizado. E no número 3, que é um modelo mais simples, é só um círculo de crochê costurado. E aí eu faço, para personalizar, só os pontinhos de luz. Eu fiz ali 2 pontinhos de luz de cada lado. E, gente, vai falar que esse jacaré não ficou muito fofo. Então, eu acho que fazendo o olho de crochê, eu consegui deixar ele com um olhar ainda mais fofo do que se eu colocasse o olho com trava. Aí eu gostei bastante. Esse foi para a mesma criança que ganhou o Francelmo, ganhou esse jacaré aí. Foram vários amigurumis do Pantanal lá para esse menininho. Os olhos em bordado simples. Ficou com cara de pidão. Essa criança é bem sortuda mesmo, porque eu queria ficar com todos os amigurumis para mim. Os olhos bordados eu dividi em 2 partes, simples e mais complexos, porque a gente falar só olho bordado é uma coisa muito ampla, né? Olho bordado eu posso estar querendo dizer vários tipos de bordado, então não tem como a gente generalizar. Então eu coloquei olho simples e o olho mais complexo. Quem já fez o olho bordado nesse estilo simples assim? Vocês costumam fazer? Para fazer as santinhas ficam com um olhar mais sereno, né? Como se estivesse rezando. Já fez? Todo mundo já fez, eu acho, né? Aquele polvinho também, a gente sempre faz o polvinho com o olho bordado. A Stephanie, eu vou até mostrar um exemplo ali de uma receita dela, que eu fiz com o olho bordado. Nos polvinhos, todo mundo acho que já fez. Yumi, Carol, Gata Crocheteira, Pati, Ângela, todo mundo já fez, né? Vocês acham que ele é rápido de fazer? É relativamente rápido, né? Eu acho que ele é mais rápido até do que os olhos com feltro. É bem rápido. O material é acessível, porque a gente só usa linha, então o material é bem acessível.
A personalização é média, porque a gente pode fazer vários formatos diferentes, então dá para personalizar, dá para colocar cílios, dá para fazer ele fechado virado para cima ou virado para baixo. Ele é recomendado para crianças pequenas, então os olhos bordados são uma ótima alternativa também para quando é criancinha pequena. Solange, eu também às vezes faço desmonte várias vezes para ficar igual dos dois lados. E tem bastante exclusividade, porque eu vejo que mesmo quando a gente faz o bordado igual o que a pessoa ensina na receita, o nosso fica diferente. Eu acho que cada um tem um jeito de bordar, então sempre fica diferente. Então eu acho que esse tem bastante exclusividade, na minha opinião, mesmo sendo bem simples. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês que eu já fiz. Esse número 1 é a receita da Stephanie, maravilhosa. É um Papai Noel tropical, que eu tava doida para não vender ele, mas infelizmente eu vendi e aí não fiquei com ele para mim. E olha só que bonitinho que ficou aquele olhinho bordado. Se eu tivesse feito ele com o olho com trava ou com um olho redondo normal, ele não ia ter ficado tanto com aquela expressão. E Rose, eu acho que cada mão é uma energia diferente, eu concordo com você. Eu não sei se vocês conseguem ver que ali embaixo do olhinho dele tem um rosinha bordado também nas bochechinhas. Ô Renata, vai ficar salva e aí depois você assiste o começo da aula. O número 2 é numa santinha. E, gente, essa santinha, ela é muito pequena. Ela tem 7 centímetros de altura. Ela é desse tamanhozinho assim. Então, não tem outra opção. Até o olho, aquele olho com trava do menorzinho que eu usei na Ari, fica muito grande nela. Não tem outra opção de olho para fazer nessa santinha. Pelo menos eu não encontrei. Para vocês terem uma noção, esse bordadinho aí, ele tá pegando um ponto para fazer esse olho. Então, às vezes eu deixo sem olho e às vezes eu faço esse olhinho assim. E fica bem bonitinho, parece que ela tá com o olhinho fechado, rezando mesmo. E o Buda, alguém consegue ver aí, além de bordar o olho, o que mais que eu fiz nessa peça, para ele ficar com esse aspecto assim, fofinho. Dá para assistir a aula de ontem também. A aula vai ficar salva por 14 dias. É só acessar o meu canal aqui na Twitch. Depois que acabar essa aula, você consegue assistir a aula de ontem. Isso, eu fiz aquela, eles chamam de escultura de agulha, né? Não sei bem como fala. Mas eu afundei os olhos e afundei a boca, que é para criar essa bochechinha. Claro que na receita ela coloca também aumentos e diminuições ali. E aí a gente também faz o afundamento com a agulha e aí fica com essa bochechinha fofinha. E aí os olhos eu fiz exatamente nessa região. Então, um olho bordado ali foi a melhor opção. Eu vou mostrar para vocês um outro olho bordado que eu fiz. Ficou pronto ontem, aí eu não coloquei nos slides, mas só para vocês verem uma outra personalização. Ver se vocês conseguem ver. O que tem de diferente nesse bordado? Valéria, eu já vou chegar nessa parte, tá? Daqui a pouquinho. E isso tem a pálpebra, ó. Então, é um olho bem simples de fazer e a pálpebra, ela dá um diferencial enorme. E uma outra coisa que eu fiz aqui também, eu usei linha marrom, eu não usei linha preta. E eu acho que deu uma suavizada, assim, não ficou um olhar muito pesado, ó, com a linha marrom. Eu gostei muito. Essa aqui é a receita da Márcia Scarpelli também. É a receita desse ano. A santinha bela. Ficou bem legal, né? As pálpebras mesmo com o olhinho fechado. Então dá pra gente personalizar isso também.
Ó, Rebeca ainda não fez a dela. Só mostrar rapidinho. Eu já estou na minha segunda, ó. Você vai ficar para trás. Com o preto parece maquiagem, o marrom fica mais natural. Isso. Então, eu acho que não dá pra ver direito na câmera, mas ele é marrom, aí não fica tão pesado. É um marrom bem escuro, mas não é preto. Então fica mais natural. Os olhos em bordado mais complexo, vamos falar agora, que são esses olhos aí. Esses olhos eu não dou curso, tá, gente? A linha que eu uso para bordar esse olho da Santinha que eu mostrei é linha de meada. É a linha que eu usava para fazer ponto cruz, é aquelas linhas de meada. Mas você pode usar a linha fininha, linha Cleia 1000, qualquer linha mais fina, mas eu usei a linha de meada. Esse olho bordado, vamos ver agora quem vai acertar. Quantos dias vocês acham que eu levei para fazer esses olhos dessa foto aí? Não tô nem perguntando quantas horas. A Ju chutou logo 5 dias. 3, 2, 3, 7, 10. Esse não foi pela primeira vez, foi a terceira vez que eu fiz. Pela terceira vez, mas nas 3 vezes eu demorei o mesmo tempo. 3, 4, a maioria tá falando 3, né? Vocês já viram eu falando desse olho então, né? Por isso que vocês estão tudo acertando. Então, esse olho, o que acontece com o olho bordado? Quem já tentou fazer olho bordado, vê se vocês vão se identificar com isso. A gente tem que ficar atravessando o crochê o tempo todo com a agulha. E dói muito a mão, gente, é muito cansativo fazer, tá? Fica lindo, fica maravilhoso. Não tem nenhuma técnica que se compare a um olho bordado. Fica muito lindo. Quando é bem feito mesmo, fica maravilhoso. Mas dói muito, é muito cansativo, cansa o braço. E eu demorei 3 dias para fazer, porque eu tinha que descansar. Eu não conseguia fazer por muito tempo, eu precisava descansar. Então, só no terceiro dia que eu consegui terminar. E aí, ali tem a parte branca, a parte da pupila, a parte da íris, tem um delineado e tem a pálpebra também ali em cima. Então, é bem cansativo. Ó, a Marta falou que faz muito assim e machuca mesmo. Hoje eu sei de algumas dicas, né, para não doer tanto assim. Eu coloco, eu tentei usar dedal também, mas eu não consegui porque eu tava perdendo muita sensibilidade. Aí eu coloquei esparadrapo no dedo, mas não adiantou muito também não. Mas aí a dica que eu dou é colocar, sempre usar um enchimento de melhor qualidade, um enchimento bem macio. Não colocar tanto enchimento, não colocar muito, e o ponto não fazer ele tão apertado. Eu tenho meu ponto bem apertado, então isso dificulta também. Solange, eu ainda não vendi essa boneca. Ela tá à venda, mas eu ainda não vendi. E aí, ele leva o tempo para fazer, mas por outro lado, o material é acessível. A linha prameada a gente consegue comprar em qualquer lugar. É bem difícil de reproduzir igual, inclusive é difícil reproduzir o olho direito igual ao esquerdo e o olho esquerdo igual ao direito. Então, tem essa limitação aí, né? Que a gente... Tudo é prática. E também é um trabalho artesanal. Nunca nada vai ficar exatamente igual, né? A gente tem que ter essa consciência. Sempre vai ter um pouquinho de diferença de um olho para o outro. Mas eu desmanchei algumas vezes para ficar o mais parecido possível. O meu também é do avesso. Essa daí tá pelo avesso. O cabelo dela é em lã acrílica. O olho bordado, ele é de ampla personalização, então a gente consegue fazer o que a nossa imaginação falar e o que a nossa habilidade permitir, né? Então, olha, eu tava usando até microscópio. Ah, não, micropóreo. O micropóreo eu não acho muito bom, ele é muito fininho. Eu uso aquele mais grosso, que protege mais.
Desculpa, gente, a letrinha tá muito pequena. Este olho ele pode ser indicado para crianças pequenas e tem exclusividade de 100%. Eu brinco que as minhas bonecas com olho bordado são 100% exclusivas porque nem eu consigo fazer igual, né? Se me pedirem para fazer de novo, eu não consigo. Aí eu coloquei aqui os exemplos para vocês das bonecas que eu já fiz com olho bordado. Na número 2 e na número 3, os olhos são bordados, mas eu colori um pouquinho com giz pastel depois para dar esse efeito, esse sombreado. O número 3 foi o primeiro olho bordado que eu fiz. O número 2 foi o segundo e o número 1 foi o terceiro. No número 1, eu só bordei. Eu não usei nenhum tipo... Eu coloquei a sombra de glitter, né? Mas no olho não tem nenhuma tinta. E foi o que deu mais trabalho para fazer. Então, essas bonecas foram bem trabalhosas, é bem cansativo, mas vale a pena. Depois que você termina, você olhar e falar que, assim, nossa, nem acredito que foi eu que fiz. Vale muito a pena. Que bom que vocês gostaram. Pois é, eu posso ser designer de sobrancelha, mas olha aqui, as minhas sobrancelhas estão terríveis. Então, assim, tudo que eu aplico nas minhas bonecas falta na vida real. Ai, ai. Os olhos pintados. Eu deixei o melhor pro final, que é porque quem ficou até o final é que quer saber mesmo do curso. Então, agora eu vou responder as dúvidas, a gente vai falar um pouquinho mais das duas técnicas, dos olhos pintados e depois para os olhos de arm killing. Quem já fez os olhos pintados, vê aí se vocês vão concordar com o que eu vou falar agora. Leva um tempo moderado para fazer, e isso principalmente porque a gente tem que esperar a tinta secar. Não é uma coisa que você faz na hora e você consegue continuar trabalhando naquela peça. Você vai fazer o olho e você vai ter que deixar secando. Então, às vezes aqui em casa, quando tá chovendo muito, demora para secar a tinta. A Adri falou também, o mais chato é esperar, a gente tem que esperar secar entre uma camada e outra. Porque o que acontece? O crochê, né, a linha, absorve um pouco a tinta. Então, às vezes a gente pinta o olho e aí deixa secar, quando a gente vai ver, tá cheio de buraco sem pintar. Você olha assim, eu tinha certeza que eu tinha pintado ali, e aí quando você vai olhar, tá um buraco ali, porque a linha absorveu. Então, isso demora. Eu não recomendo secar com secador, porque eu tenho um pouco de medo de craquelar a tinta. Nunca aconteceu comigo, mas eu não tenho muito hábito de secar com secador. A Stephanie está perguntando se usar secador dá certo. Na casa dela tem um sol para cada pessoa. Em 1 hora já secou o olho. E está perguntando se dá para usar secador de cabelo. Não estou nem acreditando. Se é possível reproduzir parecido. Me digam aí, vocês que fizeram o curso e quem acompanha o meu trabalho no Instagram e já viu as minhas bonecas com olhos pintados, dá para reproduzir o olho pintado parecido ou não? Dá, mas nunca fica igualzinho. Parecido, bem parecido. Parecido, com certeza. Dá pra fazer com a tinta Acripuff. Daqui a pouco eu falo dessa tinta pra te responder. Mais ou menos parecido. Depende da habilidade da artesã. Eu acho muito engraçado quando vocês falam isso. Porque, gente, tudo é prática. Qualquer habilidade é prática. Você talvez não conseguiria hoje. Eu uso tinta para tecido. Então, nunca fica igual, mas dá para reproduzir bem parecido. Se vocês olharem no meu Instagram,
Todas as minhas bonecas têm o olho no mesmo formato. Todas as minhas bonecas com olhos pintados. Deixa eu ver se ela tá aqui. É porque ela tá secando lá do outro lado. Mas até as bonecas com o olho em yarn killing, deixa eu mostrar pra vocês. Eu faço elas com um formato bem parecido. Olha só, essas duas santinhas são diferentes. Essa daqui é com o olho em yarn killing e essa que tá na foto aí é com o olho pintado. O formato é bem parecido. Ah, Dani. Então, Dani, eu avisei, tinha que fazer login para poder comentar. Mas agora você conseguiu, que bom. Dani fez uns olhos lindos também, gente. Então, no curso eu ensino a fazer moldes e aí com esses moldes a gente consegue reproduzir o mesmo padrão de olhos, mas nunca fica igual. E isso é muito bom, porque isso quer dizer que cada peça sua vai ser única. Quer dizer que além de ninguém conseguir copiar exatamente uma peça sua, você também não consegue fazer uma peça igual a outra. E é essa exclusividade que você tem que valorizar quando você for vender a peça, tá? Então, quando você tem que ressaltar isso para o cliente, que é uma coisa pintada à mão. E isso dá trabalho, sabe? Não é... Ali, quando ele comprar aquela peça, é uma coisa a mais que você está oferecendo. Então, alguém falou aí antes, eu não peguei quem foi, que a gente pode cobrar mais caro. Pode cobrar mais caro, sim, tá? Quando os olhos são assim, porque não só o tempo que você gasta para fazer, mas o tempo que você levou para aprender a fazer, né? Porque tem isso. O acetato, Ruth, a gente usa para colocar os moldes, tá? Os moldes a gente cola no acetato. Alguém perguntou da tinta Acripuff. Essa tinta Acripuff, ela é uma tinta que ela fica fofinha, ela fica em relevo. Eu tentei passar ela no crochê, ela é assim, você passa ela no crochê, ela fica lisinha, a rose. E depois você passa o ferro de passar pelo lado avesso e ela estufa e fica fofinha. Eu tentei fazer no crochê e não deu certo. Não cresceu. Por quê? Eu já tinha a bolinha pronta e aí eu não passei pelo avesso do crochê, eu fui tentar passar em cima. E aí eu derreti o acripuff e agarrou tudo no ferro. Mas aí ok, fui para minha segunda tentativa, com um secador de cabelo, porque na embalagem também fala que se você colocar o secador de cabelo bem quente, também funciona. Isso. Coloquei meu secador na potência máxima, não adiantou nada, não cresceu nem 1 milímetro, não teve efeito nenhum. Aí eu fui procurar no YouTube, né? Eu fiz as coisas na ordem contrária. Primeiro era para eu ter procurado no YouTube, depois era para eu ter tentado fazer as coisas. Mas aí depois que deu tudo errado, eu fui olhar no YouTube. E aí o pessoal usa, eu não sei como chama, mas heat gun, eu não sei, quem sabe o nome disso? É tipo uma pistola, assim, parece uma furadeira, mas que sai calor. E aí tava crescendo o acripuff direitinho com essa pistola. Eu não sei muito bem o nome. Quer dizer, eu não sei nem um pouco o nome, só sei o heat gun, que é o nome que tava lá no... Tipo arma de calor. Flautinha desafinada, filhos. Você está perguntando se ela craquela com o tempo? Eu acho que não, porque eu tenho umas blusas de quando eu era criança que eu fiz com acripuff e não craquelou. E a tinta para tecido, ela é à base de água, então ela não é tóxica, vem escrito lá que ela não é tóxica, é lavável e então pode ser indicado para crianças, tá? Então é indicado para crianças. E a exclusividade, eu já falei que é mega exclusiva. Eles usam em funilaria, coisa de eletrônico. E aqui alguns exemplos para vocês de bonecas que eu já fiz com olhos pintados. Tem duas bonecas aí que eu fiz com o mesmo molde. Quais que vocês acham que são? A camada tem que ser grossa mesmo.
Quais dessas duas vocês acham que tem o mesmo molde? A boca é bordada. Dois e três, 1 e 3, 1 e 2, 1 e 3. 1 e 3. Todas, 2 e 3. Aline, você já deu duas opiniões. Qual que é o seu veredito? Tem que chutar uma vez só. Senão todas só. 1 e 3. Não sei opinar. Muito bem, gente. Todo mundo errou. As que têm o mesmo molde são a 1 e a 2. E aí, olha só que interessante. Ah, Adri, agora que eu já falei, você falou 1 e 2, né? Mas olha só que interessante. A 1 e a 2, por causa do formato da cabeça, na 2 parece que o olho é diferente, mas é o mesmo molde. Por isso que parece que ela é diferente. A 3, ela tem um formato um pouco mais alongado. E uma coisa que eu queria mostrar para vocês também nessa número 3, na medusa, é que eu fiz a pupila dela igual aquelas pupilas de olho de gato. A pupila dela é comprida assim, porque eu quis imitar um olho de cobra, né? E aí eu fiz essa pupila na vertical. Então, o olho pintado, ele permite uma personalização muito grande. Nesse olho da boneca número 2, eu também fiz... ele parece mais pontudinho. Mas eu também fiz ele com cílios. Ela tem cílios. Se eu vou falar da boca, não vou falar da boca, mas eu posso mostrar aqui pra vocês. Peraí. Ela tá com um monte de pelinho do cabelo agarrado. Ó, o olho dela, vamos ver se vai dar pra ver. Tem cílios. Acho que não tá muito bom pra ver, né? E a boca dela é bordada. Então, permite uma personalização bem grande, assim. Na 2, o rosto dela não é esculpido. Isso tudo aí é aumento e diminuição da receita. Não tem afundamento com agulha, não. O blush eu fiz com giz pastel. Isso aí a gente vai falar mais na aula de acabamento. E agora, o momento tão esperado dos olhos em Yarn Killing. Não, no curso não aprende a fazer a boca. O curso são só os olhos. As características do olho em Yarn Killing. Leva um tempo moderado para fazer. O que eu quero dizer com isso? Ele é mais demorado do que os olhos pintados, mas ele é mais rápido, infinitamente mais rápido do que os olhos bordados. Travou para todo mundo ou só para a Elaine? Acho que foi só para ela, né? Tá. O material, ele é relativamente acessível. Quem já assistiu, eu já mandei o vídeo da lista de materiais. Eu vou mandar hoje de novo, depois que terminar a aula. Eu vou mandar todos os vídeos que já tem disponíveis nos 2 cursos para vocês assistirem. Tu me ganhou no infinitamente mais rápido. Mas, gente, mais rápido do que 3 dias, se for um dia, já é infinitamente mais rápido, né? O material é relativamente acessível, é possível de reproduzir parecido. Se vocês observarem aí na foto, dá pra ver que o formato é parecido dos 2 olhos e nem é o mesmo molde, são moldes diferentes. E no curso, assim como no curso de olhos pintados, eu ensino a fazer o mesmo molde de tamanhos diferentes também, tá? E é de ampla personalização, dá pra você fazer infinitas coisas, igual no olho pintado também. Esse daí eu coloquei um cílios postiço, coloquei pálpebra, tudo isso eu ensino no curso. Gente, só um instante que a minha gata tá pedindo pra entrar, eu já volto.
Eu vou abrir a porta para ela. Fica quietinha, tá? É. Bom, e aí ele também é de ampla personalização e todas essas personalizações que eu tô mostrando aí na foto, eu ensino no curso. Eu coloquei ele que ele não é indicado para crianças pequenas. Por quê? Eu usei uma cola nessa técnica que é uma cola tóxica. Então, para uma criança que vai colocar essa peça na boca, eu não recomendo. Mas se você usar uma outra cola, a Lalinha quer assistir a aula. Se você usar uma outra cola, pode ser indicada para criança. Mas no curso eu explico por que essa cola que eu usei é a melhor. Por causa do tempo de secagem. As colas à base de água, não sei se vocês estão acostumados a usar, cola de tecido, essas colas, elas têm um tempo de secagem maior. E aí isso dificulta um pouco a gente trabalhar com essa técnica. E a exclusividade desses óleos eu não preciso nem falar, né, gente? Sim, vocês estão vendo aí que é uma exclusividade enorme. Não descola, claro que assim, se você tentar arrancar, vai descolar, mas pode lavar, é lavável. Eu não fiz com as colas que não são tóxicas, com a cola de tecido, não sei te dizer se com essa descola. Com a cola que eu uso, dá para lavar, que é aquela cola Pega T6000 da Tech Bond. Deixa eu ver se tem um slide com exemplos. Aqui tem alguns exemplos. Esse número 3 é o primeiro que eu fiz. Os dois lados não estão muito iguais. Igual eu mostrei naquele vídeo que eu deixei lá para vocês com os exemplos, eu vou mandar hoje de novo, né? Os dois lados ficaram um pouco diferentes porque eu tinha dificuldade de olhar os dois olhos ao mesmo tempo, porque tá cada um de um lado. As crianças arrancam com os dentes. Então, por isso que eu não... É porque assim, a criança pode até destruir a peça, mas não vai ser um risco para ela se a cola não for tóxica. Mas a criança pode acabar sendo um risco para a peça, né, de destruir a peça. Essa número 2, eu já fiz com um molde diferente do que eu estou acostumada a usar para santinhas. E ela é mais simples, né, porque ela é menorzinha. E a número 1 eu fiz com um molde que eu estou acostumada a usar já, mais no meu estilo. Alguém aí sabe o que é paper quilling? A técnica de paper quilling? A Rebeca sabe, porque foi ela que me mostrou. Vi no Google rapidamente. A Adri já fez algumas coisas. Marta já viu no Google, Amanda nunca ouviu falar, Elaine não, Dani não. A Stephanie já, porque ela já até me mostrou umas coisas que ela fez lindas. Então, o paper quilling, ele é uma técnica que você usa o papel e aí você recorta ele em tiras, aí você cola as tiras. É difícil explicar assim, mas se você pesquisar aí no Google, você vai ver que é uma técnica que você cola o papel formando desenhos. E é uma coisa 3D, é muito lindo. E aí o yarn killing, quando eu comecei a fazer essa técnica, eu não sabia como ela chamava. E aí eu fiquei até sofrendo com as meninas lá no grupo, eu fiquei, gente, como é que eu vou dar o curso de um negócio que eu nem sei o nome que é e tal. E aí um dia a Rebeca mandou, falou assim, eu acho que é muito parecido com isso. E aí que eu descobri que chamava yarn killing, essa técnica. No que ela consiste? Você vai posicionar a linha por linha na posição e vai colando. A Amanda conhece só como killing. Então, a técnica é isso. Ela é um pouco trabalhosa, mas é mais rápido do que o bordado. E
No curso eu ensino a fazer os moldes do mesmo jeito, com a mesma técnica que eu ensino a fazer os moldes nos olhos pintados. Ó, a Rose já pesquisou no Google. A técnica consiste em tiras de papel que são enroladas e modeladas para criar diferentes figuras. Além de exigir pouquíssimos materiais, o quilling é perfeito para formar guirlandas, mandalas, bem como decorar caixas, quadros ou até mesmo confeccionar lembrancinhas. É isso mesmo. Precisa de poucos materiais e o que enriquece é a técnica em si, não é tanto o material. E aí, o problema é cortar as tirinhas. O bom é que na linha não tem esse problema de cortar. Os moldes, eles são feitos eu ensino a fazer de esparadrapo, os moldes do curso. Então, é com um esparadrapo daquele mais grosso. Eu aprendi essa técnica, foi apanhando um pouco, mas eu já tinha visto algumas pessoas que tinham feito. A Cel, da Cel Toy Art, já fez olho assim. O Jeremy, do Mini Ghost Collection, eu não tenho certeza se é assim que fala, mas ele também já fez, os olhos dele eu tenho quase certeza que são com essa técnica. A Julja, eu esqueci como é depois eu mostro pra vocês. Julja Mizina é uma russa, ela também usa essa técnica e eu aprendi com uma das receitas dela. Em uma das receitas ela ensina a fazer assim, e aí eu adaptei o que eu aprendi com ela e fui observando as fotos de outras pessoas. Então, eu aprendi assim, um pouco praticando. Deixa eu ver as perguntas, peraí que eu pulei uma. A Dani perguntou, cadê? Se é só colar o fio, é mais rápido que a pintura, não? Porque pintar leva mais tempo para secar entre as mãos. Então, um olho simples, igual dessa santinha da número 2, eu levei em média 1 hora a 1 hora e meia para fazer. A da número 1 eu já demorei mais, foi um pouco mais de 2 horas para fazer. E você não precisa parar, você pode fazer direto, não precisa esperar secar igual a tinta. Só que a tinta de tecido, o que acontece? Você pinta 10 minutinhos aqui, aí você tem que deixar 1 hora secando, aí você pinta mais 10 minutinhos, aí tem que deixar secando, aí você pinta... Então é um pouco difícil você mensurar quanto tempo demora, porque a gente vai contar o tempo que fica esperando também, ou conta só o tempo que a gente está pintando. Então, é difícil fazer essa comparação, mas eu considero que os olhos em yarn killing são mais demorados, porque se a gente contar o tempo que a gente fica ali direto fazendo, é mais tempo do que o olho pintado. Tem amigurumeiras que fazem outras partes do amigurumi com essa técnica. Sim, a Cássia da Feito à Mano, ela faz algumas coisas com essa técnica também. A Ana, da Mia Handcrafter, ela faz uma coisa parecida, mas ela não usa linha. Ela até deu uma dica lá no Instagram dela. Ela usa fiapinho de feltro. É praticamente autodidata. Não me considero autodidata, não. Eu dou muito valor às pessoas que me ensinaram, sou muito grata. Só que eu vou adaptando um pouco e às vezes eu fico com meio de falar assim, eu aprendi com fulano, e depois a pessoa fala assim, nossa, ela tá fazendo isso tudo cagado, tá falando que aprendeu comigo. Eu acabo adaptando as técnicas que eu aprendo com várias pessoas. A cola usada para fazer é a mesma usada para colar o olho no amigurumi? Não, a gente faz direto no amigurumi, faz direto na peça, você não cola o olho no amigurumi. Eles ficam prontos mais rápido que os olhos pintados, sim. Porque se você trabalhar direto nele, em 2 horas, 3 horas você termina. Então, você consegue trabalhar direto. No começo você pode sentir um pouquinho de dor no braço, mas nem se compara com os olhos bordados. Eu também fico muito ansiosa esperando secar os olhos. Eu fico doida para terminar logo. E o que eu ia falar? Esqueci. Vocês têm mais alguma dúvida sobre essa parte dos olhos em yarn killing?
Não, mas vocês não vão fazer nada cagado, vocês fazem tudo certo. Vai ficar lindo, tenho certeza. E aí no curso, quem já fez o de olhos pintados já sabe fazer os moldes. Até fazer o molde é a mesma coisa. Na hora de passar o molde para o amigurumi é que muda. Ah, uma outra coisa que sempre me perguntam, se tem que fazer pelo lado avesso. Gente, é o que eu sempre falo em relação a praticamente tudo no artesanato. Nada tem que. A gente não tem que fazer nada. Você pode fazer do jeito que você quiser. Mas eu recomendo fortemente que para aprender a técnica, faça pelo lado avesso, tá? Para aprender a técnica, faça pelo lado avesso porque é bem mais fácil. Nesse de olhos em yarn killing, eu vou fazer uma peça pelo lado direito também, que é essa primeira bolinha aqui. Não dá para eu pegar porque a gata tá no meu colo. Mas eu fiz lá também uma peça pelo lado direito, para vocês verem que dá para fazer. Porque às vezes a gente fica nisso de, ela falou que tem que ser pelo avesso, agora só vou fazer pelo avesso. Então, eu aconselho que faça pelo avesso para aprender, porque é mais fácil. E depois você continua fazendo pelo lado direito. Não posso tirar o gato do colo. Bom, quem não entendeu como usa o molde, então, aí tem que ver o curso mesmo. Lá eu explico como que faz para usar o molde, tá? Lá eu explico direitinho. Se eu sugiro fazer o curso de olhos pintados como um pré-requisito para o curso de yarn killing. Então, eu sinto que assim, se eu falar que é pré-requisito, você depois pode chegar no curso de yarn killing e falar assim, nossa, ela me falou que precisava fazer e não precisava nada. Então, não precisa. Você pode fazer o curso de yarn killing sem ter feito o de olhos pintados. Não precisa. Mas você vai ter mais facilidade. Primeiro porque você já vai ter treinado o movimento fino, a coordenação motora fina, para ter feito os olhos pintados. E porque a parte do molde é a mesma. Se você está se sentindo insegura, quer saber qual técnica que é mais fácil, os olhos pintados são mais fáceis de aprender. Tá? O olho pintado é mais fácil. Os olhos em yarn killing são mais trabalhosos. Não é que eles são difíceis, eles são mais trabalhosos de fazer, demora um pouquinho mais. Mas tudo é prática, tudo é treino. Deixa eu ver. Mandaram muita coisa agora, eu tô perdida. Eu pintei os olhos amigurumis porque fechei e esqueci de colocar os olhos com trava. Foi uma falha que deu certo. Por bem ou por mal teve que pintar, né? A Gil falou que fazendo com os olhos pintados, o olhar para criar o seu molde de olho fica mais fácil. Sim, porque eu ensino você a criar o molde de um jeito que você não precisa saber desenhar. Eu não tenho muita habilidade de desenho, na verdade eu tenho uma péssima habilidade para desenho, que eu vou melhorar agora fazendo o curso da CEL. Eu vou melhorar, mas eu não tenho muita habilidade para desenho e eu ensino justamente para quem não sabe desenhar. Bela, eu tô ficando doida, eu tô mexendo com amigurumi há pouco tempo, é muita informação para absorver, nunca tinha feito crochê e hoje passo horas com amigurumi, sempre trabalhei com bordado e bijuteria. Muito obrigada pelas dicas. Então, eu fico feliz que você esteja gostando, é assim mesmo, a gente quer fazer tudo, né? Eu também tenho isso. E quando eu estava começando, era pior ainda que eu não sabia para onde olhar, não tinha noção do que me dedicar. Mas o negócio é praticar e conforme a gente vai praticando, a gente vai ver a direção que a gente quer seguir. Os cursos vão ser abertos na mesma época, sim. Eu vou abrir inscrição dos dois ao mesmo tempo e as duas turmas vão ser simultâneas. Quem quiser pode adquirir os dois cursos ao mesmo tempo e fazer parte das duas turmas ao mesmo tempo, sem problemas. Não interfere. Vai ser um mês de acompanhamento, mas assim, eu aconselho que você faça um curso de cada vez, para você conseguir aproveitar melhor. E não comprem na ansiedade, gente. Eu vou abrir inscrição de novo, não sei quando, porque eu vou embarcar por um tempo. Então, provavelmente, daqui a um mês ou 2 meses, eu vou abrir inscrição de novo.
se houver demanda, né? Se não tiver muita gente procurando, aí não vale muito a pena eu abrir para dar para poucas pessoas, porque o meu gasto de tempo não vai compensar o que eu vou arrecadar com as inscrições. Se eu ensino algum outro tipo de óleos além desses mais puxadinhos. Quem já foi minha aluna, responde aí. Eu ensino algum tipo de óleo sem ser esses mais puxadinhos? Você escolhe o formato do olho e faz do jeito que quer, exatamente. Eu ensino você a criar o olho no formato que você quiser. Tanto que, na verdade, a maioria das minhas alunas não faz olho nesse formato. Elas fazem o olho mais no formato de anime. Elas não fazem muito olho do formato do meu. Eu é que gosto do olho assim. Mas as meninas gostam bastante de um olho redondo ou mais quadrado. Você fica, isso que a Amzabal falou, fica à vontade para criar do jeito que você quiser, exatamente. Não é um molde específico. E a Paty, os que ela fez na peça dela, nenhum foi puxadinho, é verdade. Eu compartilhei ontem nos stories a Moana dela, tá muito linda. Tem um destaque lá nos meus stories, um destaque lá no meu perfil, tá escrito olhos pintados. Lá vocês conseguem ver os olhos que algumas alunas e um aluno fez. E aí vocês vão ter uma ideia de como fica diferente a peça de cada pessoa. É muito diferente. Gente, hoje a nossa aula prolongou um pouco porque eu achei melhor responder já todas essas dúvidas dos cursos hoje de uma vez, porque eu via que o pessoal estava muito ansioso, querendo saber, e eu não queria ficar criando muito suspense. Eu não quero prender vocês aqui pelo suspense, né? O objetivo dessas aulas gratuitas é que esses conhecimentos aqui vocês possam aplicar também nos cursos que eu estou oferecendo e para vocês conhecerem a minha didática, para vocês verem como que eu explico. Então, é como se fosse para você ter certeza se você quer mesmo fazer um curso comigo, tá? Eu podia ensinar a fazer algumas boquinhas. Amanhã eu vou falar, a aula vai ser sobre boca e sobrancelha. Eu não tenho nenhum material de boca nos cursos, mas sobrancelha eu ensino. No de olhos pintados eu ensino uma sobrancelha bem básica, que deixa eu ver se eu alcanço. Só um tracinho assim, bem básica mesmo. E no de olhos em Yarn Killing eu ensino uma sobrancelha um pouquinho mais elaborada. Assim. E tem uma outra, deixa eu pegar aqui. Assim. Também, essa aqui é mais simples. Eu ensino 2 modelos. Então, por enquanto não tem parte de boca, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Eu vou seguir a sugestão que a Stephanie me deu. Quem quiser tirar um print para postar nos stories, eu vou fazer... posso até deixar. Eu vou fazer uma cara melhor, porque ontem ela tirou um print e eu fiquei com a cara toda torta assim. Quem quiser tirar um print, ó. Deixa eu acertar. Pera aí, gente. Foi, né? Muito obrigada pela companhia. Deixa eu mostrar melhor o olho para vocês. Ó. Quem tem medo de trabalhar com cola, não precisa ter medo, porque eu ensino também a consertar como que a gente faz quando borra a cola. Vocês vão ver que eu borro a cola o tempo todo. Então não precisa ter medo por causa disso.
Tem técnicas também pra gente esconder o borradinho de cola. Deixa eu mostrar outro. Isso é muito importante, saber consertar, é verdade. Gente, beijos para vocês, boa noite, até amanhã, às 19 horas, aqui nesse mesmo canal. Quem quiser assistir a aula de novo, vai estar disponível aqui nesse mesmo canal também. Eu vou mandar agora lá no grupo os vídeos que já estão liberados, tanto do curso de olhos pintados, quanto de olhos em yarn killing. E lá tem a cola, tá? Lá você vai ver a cola que eu uso. Lá nesse vídeo tem, ok? É a cola, porque não tem como eu pegar aqui agora. A cola é T6000 da Tech Bond. Então, vocês podem assistir já a introdução, materiais necessários e vejam lá. E amanhã a gente volta às 19 horas para falar sobre boca e sobrancelha. Boa noite e até amanhã.